Olá pessoal, hoje nós teremos uma conversa muito importante, vamos falar do município de Valparaíso de Goiás. Nós estamos recebendo três figuras já públicas para falar de assuntos polêmicos, diga-se de passagem. Está aqui comigo a Maria Velônia, está aqui do meu lado, nós vamos bater um papo muito bacana e que é pré-candidata a prefeita do município de Valparaíso de Goiás. Do meu lado também, nessa conversa, dois pré-candidatos a vereadores também no município de Valparaíso de Goiás. Está a pastora Edna aqui do lado e também o Jaimilson Santos. Fechou? Essa é uma realização PupaCast e você vai acompanhar um pouquinho mais. Você que é morador de Valparaíso de Goiás ou da região, fica com a gente que vai ser um bate-papo muito interessante. Começando com as mulheres, primeiro as damas. Vou falar com a Maria Velônia. Maria Velônia, que bom que você está aqui. Obrigado por ter vindo. Olha, primeiro quero dizer que já estou satisfeita, viu, com esse cavalheirismo, né? Hoje já não se vê tanto isso. Ó, bom. Então, estou muito feliz com isso, mas dizer que é uma satisfação estar aqui com você, uma pessoa que eu tanto admiro, respeito, né, pelo jornalismo que faz. E é uma satisfação também poder falar para a população de Valparaíso, que vai estar aí nos dando essa audiência. Muito obrigada e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fechou. Já a gente fala mais um pouquinho, só apresentar a galera que está aqui com a gente. Pastora Edna, que bom que a senhora está aqui também. A população vai ouvir projetos importantes ali como pré-candidata a vereadora, né? Boa noite. Cortou? Pode ir direto. Não, é um prazer, né, estar aqui, né, falar dos projetos, uma satisfação muito grande, né, ser convidada, né, pela nossa querida e amiga Maria Velônia. E aqui estamos para colocar os projetos para o povo. Jaimilson, comigo representando o time masculino nessa conversa. Equilibrar o jogo, Vem né? equilibrar, né? Você tá bem, tá tudo certo, obrigado por ter vindo. Muito bom estar aqui com você, muito bom estar aqui com a nossa próxima prefeita de Valparaíso e também com a nossa amiga pastora Edna. E são concorrentes aí os dois? Não, não somos, porque estamos no mesmo time. A missão primeira é eleger Ivelônia prefeita. E em segundo plano a gente vai pleitear também uma vaga no legislativo, né, pastora? Com certeza. Ela representando as mulheres e eu os meninos, né? Pronto, resolvido. Tudo é uma questão de equilíbrio. É verdade, é verdade, é verdade. Maria Velônia, qual o maior desafio que hoje a cidade de Valparaíso tem? Qual o principal problema que Valparaíso hoje tem? Valparaíso tem muitos desafios, mas eu colocaria a saúde e a infraestrutura como sendo a prioridade, porque se nós falamos de cidade, nós falamos de pessoas, e as pessoas precisam estar bem do ponto de vista de atendimento em saúde e do ponto de vista de infraestrutura. Hoje você se considera oposição? Qual a sua opinião, sincera opinião, a respeito da atual gestão Fábio Mossoró como gestor? Qual a sua sincera opinião a respeito? Sincera, Seja sincera. Maria Velônia, como sempre, trabalha com essa firmeza, né, com essa transparência, e eu quero dizer que a palavra não é oposição. Maria Velônia, uma assistente social, uma pessoa, assim como você, está aí nos assistindo, uma dona de casa, uma esposa, uma mãe, uma servidora pública. Eu venho com a proposta de apresentar um projeto de cidade. Então, eu não faço parte dessa disputa lado A e lado B. Isso é ruim para a cidade. Maria Velônia é uma pré-candidata a prefeita que pretende trazer um projeto de cidade para que as pessoas de Valparaíso tenham cada dia mais orgulho da cidade que escolheram para viver, tenham orgulho e se sintam seguras nessa cidade, que elas possam ter um ambiente de cuidados. Essa é a proposta de Maria Velônia nessa próxima campanha de 2024. Então a gente pode dizer que enquanto o povo está se estapeando, você está trabalhando. Exatamente. Maria Velônia é um símbolo de trabalho.
uma pessoa que não vive da política, não como o meu pão de cada dia por causa de política. Eu estou numa missão, pelo que eu acredito que ao longo do meu trabalho, dos anos em que estive à frente de gestão, eu posso contribuir com o município de Valparaíso para fazer com que a mãe que mora em Valparaíso tenha segurança de que o seu filho terá a oportunidade do primeiro emprego. Eu quero falar para aquele comerciante que gera emprego para a cidade, tenha segurança de que ele não é visto como oposição ou como inimigo da gestão, mas que ele se sinta apoiado a continuar gerando renda para o município. Eu quero que as pessoas possam ter tranquilidade de transitar dentro da cidade, seja a pé, seja de carro, seja de ônibus. É isso que Maria Velônia quer, que as pessoas tenham cada vez mais orgulho da cidade que escolheram para morar. É isso, a gente espera de verdade que isso aconteça e torcemos por isso, que dê certo. Já a gente continua conversando sobre esse assunto. Pastora, o que te motivou a caminhar, a apoiar esse projeto, a andar ao lado da Maria Velônia nessa pré-candidatura agora, vereadora? Então, andar ao lado da Maria Velônia só vem completar a minha luta, né? Não só pelas mulheres, pelo idoso, pelas crianças, mas pela humanidade, pelas pessoas, né? Que toda a minha vida no evangélico foi cuidando de pessoas. Então, conhecer a Maria Velônia e ver a mulher guerreira que ela é, o objetivo dela que se parece com o meu, isso me dá mais força, determinação e coragem para estar buscando, mesmo que não seja, né, como uma vereadora, mas que esteja também, de qualquer forma, ao lado dela, porque eu sei que estando ao lado dela, algum projeto no Valparaíso vai ser concretizado através da Maria Velônia ali no Valparaíso. Agora, Edna, você é uma pastora cristã, você me falou nos bastidores que desde os 17 anos. Agora a pergunta capciosa é, a gente vê que isso é comum, mas teremos mais uma pastora corrompida na política, ou esse cenário pode ser mudado a partir da sua pré-candidatura, ou dando tudo certo você lá dentro? Com certeza não, porque eu acho que o cristão, que ele tem, o homem ou a mulher de Deus, que ele tem o caráter de Deus, o temor de Deus, ele pode estar onde ele estiver e não vai ser corrompido, né? Porque ele tem o caráter dele, é de Deus, então nada pode corromper ele. Então eu acho que eu não serei mais um cristão, eu serei uma mulher de Deus fazendo a diferença na política ali no Valparaíso, se é assim que Deus permitir. Muito bem. Sentiu a firmeza, né? E Sentiu a aí? firmeza. Quem tem a essência do Espírito Santo não tem medo de estar em lugar nenhum, porque onde tiver vai ser luz. É isso. De jeito nenhum. Por falar em local, você citou onde estar, já falo com você, alguns assuntos para a gente tratar. Por falar em local, você é uma... permite lhe chamar de você? É jovem, é uma moça, uma figura de conhecimento nacional, né? Na assistência social, desempenhou um trabalho nacional. Uma figura nacional está aqui com a gente. O que uma pessoa de figura nacional, de trabalho nacional e federal, quer fazer, quer estar, quer trabalhar como prefeita a nível municipal em Valparaíso de Goiás? Eu acompanhei 5.570 municípios brasileiros. Eu tive a oportunidade de viajar para vários países, inclusive Maria Velônia se orgulha de ser uma nordestina, uma filha de um caminhoneiro e uma dona de casa, e ter ido para a ONU representar o Brasil. E eu acredito que toda essa experiência, ela faz com que eu consiga dar o meu melhor por Valparaíso. Então hoje o meu anseio é colaborar, né, para que Valparaíso se torne uma cidade cada vez melhor para se viver, que as pessoas que foram para Valparaíso, especialmente por conta dessa situação da casa própria, de Valparaíso
Marcos, ela foi crescendo muito por conta do setor imobiliário. Então, muitas pessoas que tinham desejo da casa própria, foi ali que conseguiram realizar esse sonho. Só que esse sonho não pode se tornar um pesadelo. Ela não pode ir para um lugar em que ela deu tudo o que ela tinha, ela vendeu às vezes algum bem, ela paga prestação para ter a sua casa própria e de repente ela se vê a cada vez que tem uma chuva, que tem alguma situação, ela perder seus móveis, ela perder sua casa. Ela não pode sair do seu condomínio, que é um condomínio bonito, bem cuidado, mas quando sai já se depara com a sujeira na cidade, com a questão da mobilidade prejudicada. Nós temos bairros que não tem hoje uma questão da mobilidade. As pessoas ou elas têm que andar a pé até chegar na parada de ônibus mais próxima, ou elas precisam usar veículos de aplicativo. Então, o desejo de Maria Velônia é que esse sonho cada vez fique mais bonito e mais real. Essa realidade das pessoas seja: consegui minha casa própria e tenho muito orgulho do lugar que eu moro. Tenho orgulho de chamar os meus amigos que por vezes moram em outro município, chamar os meus colegas de trabalho para irem para minha cidade, para irem para minha casa. Então, Maria Velônia deseja que toda essa experiência que adquiriu ao longo desses anos de gestão possa ser utilizado em favor do município. Você é piauiense, né? Sou piauiense de Picos, terra do mel. Você é piauiense também, né? Maranhense. Ah, maranhense. O povo nordestino tá tomando conta. Nós somos vizinhos, que minha cidade fica perto da dela, 300 quilômetros ali, mais ou menos. E eu sou baiana. Baiana. Ó, tá vendo? Nordeste aqui, ó. Mas, Marcos, lá em Valparaíso tem muito nordestino. Muitos nordestinos, inclusive aproveitar aqui esse momento e mandar um abraço pro meu amigo Ailton, que é presidente da Associação dos Piauienses, e que não só para os piauienses, mas os nordestinos, eles têm contribuído muito para o crescimento de Valparaíso, para o desenvolvimento de Valparaíso, porque são pessoas aguerridas, pessoas que têm disposição para o trabalho, para contribuir com a sua cidade. Então, hoje, o nordestino, ele tem contribuído bastante para o crescimento de Valparaíso. Mas nós também temos sulistas, né? Inclusive, lá em Valparaíso tem CTG, que faz com que a cultura gaúcha continue sempre ali sendo enxergada e se mantenha viva dentro de Valparaíso. Então, Valparaíso é uma cidade acolhedora, é uma cidade em que tem espaço para todos. Ela só precisa buscar meios de valorizar a permanência dessas pessoas. Voltando na pergunta que eu fiz há pouco, estava raciocinando aqui com meus botões, percebendo que o comum, o tradicional, é que pessoas, por exemplo, são vereadores que viram prefeitos, que viram deputados, que depois deputados estaduais, depois deputados federais, depois senadores, governadores e assim vai. Ou seja, são pessoas que começam no município e saem. Você está fazendo ao contrário. É alguém que está no âmbito nacional e disputa e vai disputar um cargo municipal. Seria uma regressão? Você considera uma regressão? Eu considero um avanço, porque Maria Velônia não tem a política como profissão. Maria Velônia tem a política como uma missão. E se é uma missão, primeiro você se prepara para depois você cumprir o propósito. Então, já que nós estamos aqui com pastores, né? E quem sou eu para falar do evangelho diante de pastores? Mas a Bíblia, ela nos coloca várias situações que mostram que primeiro as pessoas se preparam para que elas possam enfrentar um desafio.
Então, se a gente for ver a história, né, da rainha Esté, ela teve todo um momento de preparo para que ela pudesse salvar o povo. Se você vai se debruçar sobre a história de Jesus Cristo, Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, ele se fez menino, viveu todo um processo para depois cumprir a missão. Então, Marivelônia não tem a política como sendo um plano de carreira. As pessoas até, inclusive, me perguntam, por que você não é vereadora? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Então, assim, eu sempre trabalhei no executivo. Respeito o legislativo. Quero, inclusive, dizer que acho um absurdo Valparaíso ser uma cidade tão grande, tão próspera, e o nosso parlamentar municipal não tem emendas parlamentares. Nós temos um legislativo em que os vereadores não conseguem contribuir mais com a população porque não tem recurso para estar disponibilizando para o terceiro setor, por exemplo. Então, respeito muito o legislativo, mas não entendo que alguém precisa seguir um plano de carreira. Se a minha experiência sempre foi no executivo, eu entendo que eu deva colocar o meu nome à disposição para o executivo. Por isso, Marivelônia é pré-candidata a prefeita de Valparaíso. Muito bem. Jaimilson, maranhense, arretado também. Desse jeito. Daquele modelo. Quando chove lá em Valparaíso, o pessoal está querendo trocar a placa de bem-vindo a Valparaíso para bem-vindo à Lua, de tanto buraco e cratera que está lá. Você, como vereador, ou futuro vereador, ou pré-candidato a vereador nesse momento, o que pretende fazer em relação ao projeto para sanar com esse problema de infraestrutura lá? Penso eu, e aí eu acho que é um dever do legislativo, atualizar o plano diretor. É por aí que a gente começa a ter um norte, não só para chegar na tão sonhada mobilidade que a nossa pré-candidata prefeita Marivelônia falou. Mas tudo começa com o plano diretor. Atualizar esse plano que está há mais de 10 anos engavetado, né? E aí abre espaço para essas atrocidades que nós estamos vivendo. Águas pluviais não são tratadas, o nosso asfalto é um asfalto de baixa qualidade, baixa conservação, e aí temos que ter esses parâmetros. E tudo isso se resolve atualizando o plano diretor, é a nossa principal bandeira, atualizar o plano diretor de Valparaíso de Goiás. Me explica, o que é o plano diretor? É um trilho que se cria para nortear os problemas, a solução de problemas, mas antes disso tem que acontecer um processo de ouvir a população, audiências públicas, como é que funciona? O plano diretor é uma lei municipal que cria justamente essas regras para a construção de condomínios, abertura de vias públicas, essa questão de prédios, por exemplo, há um limite de andares, por exemplo, até 10 andares, é o plano diretor que diz, que faz esse zoneamento. É o plano diretor que diz também as áreas de mobilidade, aonde tem mobilidade, aonde não tem. Então, é o plano diretor que faz dá esse norte. E como o nosso legislativo atual, que eu respeito muito, mas entendo que deixou uma lacuna muito grande durante esses 10 anos, nós crescemos aí, passamos de 200 mil habitantes, a cidade cresceu, mas infelizmente a infraestrutura que depende do plano diretor não evoluiu a contento. Por isso nós temos visto esses desastres. A cada chuva, uma tragédia e ninguém faz nada. Velônia, um projeto de lei apresentado como esse tem o apoio do Poder Executivo, dando tudo certo? Exatamente. E eu fiquei muito feliz, viu, de ouvir um pré-candidato a vereador falando com essa clareza de qual é o papel do legislativo. Porque, infelizmente, a gente vê durante a campanha candidato a vereador e durante a pré-campanha, pré-candidato a vereador, prometendo coisas que não vai poder cumprir porque não é da alçada dele. Então, fazer asfalto, corrigir questões pluviais é do executivo. E aí o pré-candidato a vereador dizer que o papel
além de cobrar, de fiscalizar, o papel primeiro do vereador é justamente cuidar desse plano diretor. Então, eu concordo, uma pessoa que sempre trabalhou a parte de planejamento, tenho muito bons olhos em que, para qualquer avanço, precisa primeiro cuidar do que é o norteador, né? Precisa de um planejamento, e o planejamento é realmente se debruçar sobre o plano diretor. Jamilson, o que te fez caminhar junto com a Maria Velônia nesse trabalho, nesse projeto? O porquê, o para quê? Concorda com as visões, as metas, os projetos que ela tem? A Ivelônia, além dela ser essa pessoa, essa mulher de garra e de princípios, ela é preparada. Como você lembrou, ela tem experiência no Executivo Federal, tem experiência no Executivo Municipal, sendo secretária em Goiânia, e essa pessoa que tem capacidade para gerir uma cidade. Por exemplo, a secretaria que ela acaba de entregar em Goiânia, que é da Ação Social, o orçamento de lá é bem semelhante ao orçamento da cidade de Valparaíso. Então, não só por causa dos princípios, mas por causa da capacidade que ela tem de administrar, eu caminho com Maria Velônia já há muitos anos. Estou muito feliz, né, porque agora não só quero vê-la prefeita de Valparaíso, mas vou poder colaborar, né, andando com ela. Então, o Jaimilson confia nessa mulher. E digo mais, tem o privilégio de ser um dos primeiros a encabeçar esse projeto, viu? Me lembro muito bem quando sentamos e quando ela disse missão, eu nunca tinha conversado isso com ela, mas quando ela disse missão, eu acompanhei ela desde a primeira vez, porque quando sentamos para conversar, foi o que verdadeiramente eu vi na vida de Velônia. Ela tem uma missão, e essa missão é fazer de Valparaíso a melhor cidade do entorno de Goiás. É isso, que seja. Torcemos para isso. Mas agora, Ivelônia, que desafio, hein? Mas um desafio bom. Eu aceito o desafio. A resposta está aumentando. Eu aceito o desafio porque eu gosto da responsabilidade. Fechado. Vou falar em desafio, eu vou pegando esses ganchos aí. Eu sou repórter do Deca Alerta, a Rede TV de Brasília, e tenho que dizer que é uma das cidades que eu mais visito. Eu não gostaria disso, né? Mas fazer o quê? Um programa que cobre crimes. Uma das cidades que a gente mais visita é a cidade de Valparaíso de Goiás, da criminalidade, de ocorrências policiais, das mais cabrosas possíveis que a gente acaba se deparando ao longo do dia a dia como repórter policial. Pois bem, a gente sabe que a segurança é uma responsabilidade do Estado, mas o município tem papéis importantíssimos nisso. Esses papéis, Maria Velônia, hoje estão sendo cumpridos pelo atual poder executivo municipal de Valparaíso? Eu acredito que ainda tem muito a se fazer. Eu quero aproveitar esse momento para parabenizar, para elogiar o excelente papel da Polícia Militar de Valparaíso de Goiás. Dizer que eu também acredito na importância da Guarda Municipal para esse processo de trazer segurança para o município, mas eu percebo que eles têm muitos desafios. Por exemplo, se existe uma ocorrência, essa ocorrência chega até a central, essa viatura ela tem dificuldade de se deslocar se aquele trajeto não for um trajeto que tenha, por exemplo, um asfalto de qualidade. Você vai ter dificuldade. Qualquer pessoa que é motorista sabe que aquilo faz com que tenha uma velocidade menor, faz com que tenha algumas dificuldades, possa até mesmo furar um pneu, estragar o amortecedor de uma viatura, enfim. Então, eu acredito que isso também precisa caminhar junto com o preparo que esses policiais têm, mas eles precisam que tenham condições para que eles consigam atuar. Se nós estamos falando também de segurança, e aí a gente pensa na questão dos terrenos baldios, você pensa que
Se um terreno baldio, ele tá com mato ali alto, ele vai, né, propiciar de alguma forma, vai facilitar com que alguém mal intencionado possa realizar um estupro daquela mulher que está transitando, seja porque está vindo da parada de ônibus para casa, seja a criança que está indo para a escola, enfim. Então, eu vejo essa questão da iluminação pública, essa questão da qualidade das vias, a questão da limpeza da cidade, como sendo algumas situações que podem contribuir para a segurança da cidade. Além da questão do monitoramento por câmeras, porque hoje é uma realidade que a guarda municipal ela consegue trabalhar bem quando a cidade tem monitoramento por câmeras que tem uma central dentro da guarda municipal. Então a gente precisa investir cada vez mais na guarda municipal para que a polícia militar e a polícia civil possam fazer realmente o seu papel. E o papel que é o da guarda municipal possa ser feito pela guarda municipal totalmente capacitada, totalmente equipada, totalmente valorizada. Eu vi, inclusive, aí uma dica aí para um projeto aí para ser apresentado. Inclusive, eu vi isso em Águas Lindas, que ajudou bastante na questão da segurança, que foi, eu não sei se isso está ativo lá, né? Não sei se isso acontece em Valparaíso, que foi destinar servidores públicos, né, municipais para atuar em cargos administrativos, por exemplo, o batalhão da Polícia Militar. Então, policiais militares saem do administrativo para a rua e esse trabalho administrativo é executado por servidores municipais não militares, né, pessoas civis comuns, né, profissionais, que são contratados e muitas vezes até pela própria prefeitura, Sim, pelo governo municipal, para estarem exercendo esse trabalho administrativo, e faz com que aquele policial que tem todo o preparo para estar na rua saia do administrativo e vá para a rua, aumentando assim o efetivo. Acredito que é válido também para Valparaíso. sim, Goiás, sim. né? Você aumenta o efetivo e coloca os profissionais que realmente têm capacidade para atuarem naquela ação. Então, a polícia militar, por exemplo, ela é numa instituição do Estado, mas quando ela está atuando no município, existem as contrapartidas, né? Inclusive contrapartidas financeiras. A gente também, para além dessa questão de dar toda essa estrutura ali para os quartéis, para esses espaços de atuação da instituição, nós precisamos também pensar num executivo municipal que valorize financeiramente esse policial. Então, para além dessa questão aí de aumentar o efetivo, trazendo profissionais, né, servidores que têm fé pública, que podem sim estar ali no contato direto com a população e cuidando das burocracias, das situações administrativas, um outro olhar que eu penso que o executivo municipal precisa ter é do ponto de vista mesmo financeiro para apoiar esses policiais. Alguns deixam suas famílias porque eles vêm de outros municípios, são colocados ali para prestar seus serviços. Alguns começam a ter despesa maior do que o que era previsto no seu orçamento. Enfim, por N situações, a gente também precisa pensar nesse suporte que o Executivo Municipal dá aos policiais. Vamos entrar num assunto polêmico aqui, Maria, nós estamos com mulheres. Mais aqui, polêmico? Meu Começando. Deus! Imagina. Acabamos de ligar o isqueiro. Mais polêmica! Nós temos duas mulheres aqui, uma pré-candidata a vereadora, a pastora Edna, e a pré-candidata a prefeita por Valparaíso de Goiás. É interessante levantar esse assunto porque não é segredo para ninguém que em alguns lugares, e hoje infelizmente muitos lugares, falam com total tranquilidade e clareza
que a mulher não tem capacidade de assumir um cargo público, que não tem a estrutura, não tem o psicológico, não tem o preparo necessário para se assumir um cargo público, que seja uma vereadora, que seja uma prefeita. Você acha que você, como mulher, vai quebrar esse paradigma? Você, como mulher, está preparada para assumir um cargo público como esse? Não pela experiência que você já tem, mas como mulher, capacidade de cuidar dessa população? Esse paradigma da mulher frágil, ele precisa ser rompido. Então, hoje, existem leis, e é por isso que o legislativo é tão importante, que garantem, que obrigam que os partidos tenham uma parte dos seus candidatos com a garantia de gênero. E aí aproveitar para dizer que quando fala de 30%, ninguém está dizendo que tem que ser 30% da nominata de mulheres. Pode ser inclusive 70%. A lei diz que tem que garantir gênero. Então, só que para além de garantir, e aí com isso estou dizendo que eu concordo que tem que ter lei, que tem que ter essa obrigatoriedade, mas nós temos que avançar para a qualidade dessas candidaturas. Porque não adianta também colocar mulheres para serem candidatas se não tem o suporte financeiro, se não tem o suporte estrutura, se não tem o suporte para que essa mulher realmente seja uma candidata competitiva. Então, e aí quando essa mulher é eleita, o que a gente precisa? A gente precisa mostrar que nós não podemos, não devemos perder nossa feminilidade. Porque algumas pessoas confundem o feminino com a fragilidade. Eu sou uma servidora do socioeducativo e eu não me torno mais capaz ou menos capaz porque vou me masculinizar para estar num ambiente em que tem tantos homens e que a tratativa da política, da segurança pública. Do mesmo jeito, ser uma prefeita não me faz obrigatoriamente ter que ser uma pessoa rude, ter que ser uma pessoa mal educada, ter que ser uma pessoa que vive batendo na mesa. Ao contrário, as mulheres podem e devem sim estar em espaço de gestão porque elas sabem como educar as pessoas. Uma mãe, por exemplo, ela ensina seus filhos que deve respeitar os idosos, que deve falar baixo em determinados ambientes, como se portar dentro de uma instituição religiosa. Ela trabalha educando pessoas. Ela começa educando seus filhos. Então, quando uma mulher ocupa cargos de liderança, ela não consegue, ela não procura construir a partir do grito, ela não procura construir a partir da ameaça, a partir de bater na mesa. Ela é preparada para construir a autoridade a partir do exemplo, a partir do convencimento, da sensibilização daquelas pessoas que fazem parte daquela equipe e especialmente a partir da orientação. Então, as mulheres podem sim e devem estar em espaços de decisão, em espaços em que ela tenha que ser a que toma as decisões, porque é da natureza dela saber lidar com a situação do outro e ter empatia. E eu até convido as pessoas que estão nos assistindo que vocês possam procurar algumas pesquisas que dizem que municípios que são comandados por mulheres, eles avançam do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da assistência social. Por quê? Porque a mulher tem empatia. Ela se preocupa com a dor do outro. Ela se preocupa em como que o outro está se sentindo. Então, imagine pastora Edna
sendo uma vereadora. Ela certamente se preocupa se as leis que estão no município são leis que realmente amparam essa mulher que é vítima de violência, essa mulher que é mãe solo, essa mulher que precisa ter o pão de cada dia para os seus filhos. Então, certamente, as leis que ela vai buscar apresentar, os projetos de lei, vão estar ali pensando a partir das situações do cotidiano de uma família. Uma prefeita, ela vai estar ali pensando a partir da realidade de vida das pessoas. Qual é a mãe que quer o mal para os seus filhos? A menos que ela esteja com problema de saúde mental, a menos que ela tenha alguma situação de depressão pós-parto, mas quando estamos falando de maternagem, quando estamos falando, né, dessa questão da maternidade, uma mãe, ela quer o melhor para os seus filhos. Então, nós acreditamos sim que a mulher pode estar em espaço de gestão e fazer gestão pelo exemplo e pela a construção dessa autoridade, não imposição de autoridade, né? Inclusive, algumas pessoas dizem assim, mas mulher chora, Sensível. Mulher sensível. Não vai aguentar não vai aguentar o arroxo, né? Que bom que as mulheres choram e se sensibilizam com o sofrimento do outro. Que bom. Imagina um gestor que não se preocupa se a sua cidade tem uma maternidade. Que bom que uma prefeita se preocupa se o mamógrafo da cidade é digital ou ainda é aquele que aperta tanto a mama que 3 dias depois você ainda está sentindo a dor por ter feito o exame. Que bom que uma prefeita se preocupa se tem ônibus escolar com qualidade que leve os filhos em segurança, que tem uma creche para aquela mãe trabalhadora deixar seus filhos. Que bom que existe mulheres na política. E a mulher na política, ela não tira o espaço do homem. Ela não tira o espaço do homem. Política é o quê? Representatividade. O Brasil tem mais de 50% de mulheres. Então, se é para ter representatividade, no mínimo, lá nas cadeiras do Legislativo, precisa ter mais de 50% de mulheres ocupando os espaços de vereança. E as mulheres também no Executivo. Então, não é uma competição homens e mulheres. É uma caminhada em que homens e mulheres tenham espaço para colaborar com o seu município. Que isso, hein? Uma aula, né? Que aula. Falar mais Esse negócio de ser professora. Ser professora, né? Mas eu procuro falar do que eu acredito, eu procuro falar do que eu vivo. A gente então, emoção, você está falando, transporta a emoção. Então, eu acredito muito, né, no que nós podemos fazer. Tem muitos homens que respeitam mulheres e que eu os admiro muito. Tem muitos pré-candidatos nossos, homens, e que eu quero muito vê-los na cadeira de vereador, porque eu sei que vão fazer coisas extraordinárias. Eu sei que Valparaíso tem homens muito capacitados que vão ser excelentes secretários, excelentes diretores, excelentes superintendentes. Mas eu também preciso defender que as mulheres têm sim o seu espaço e que farão com muito zelo e com muita competência o trabalho que lhe for confiado. Professora Edna, a gente conversou ali há pouco também, e mesmo levando tudo isso em consideração, não é fácil disputar esse espaço. De jeito nenhum. O espaço da mulher, que ainda é um tabu para muitas pessoas. Infelizmente, por isso, em pleno século XXI. Mas, e esse recado foi dado pelo seu esposo, né? Que já tem um trabalho público. Ele
deu a letra para você, falou que não seria fácil. Isso aconteceu? Como é que tem sido esse apoio da família em relação à possibilidade de ser uma pessoa pública? Então, o meu esposo ele é muito companheiro, né? Além de ser meu esposo, é meu amigo, é meu ponto forte, né? Abaixo de Deus. Então eu viso muito assim a palavra dele na minha vida, assim. Então ele como ele já veio de uma vida pública, né? E eu também ao lado dele, sei como é, sei que esses 8 anos não foram fáceis, né? Pra gente, é tudo com muita dificuldade. Então ele tem essa dificuldade de me soltar, vamos dizer assim, para esse projeto. Porque sabe que a caminhada não é fácil. Porque sabe que a caminhada não é fácil. E como ele mesmo falou, amor, não é fácil para um homem, para uma mulher andar sozinha. Um homem andar sozinho na política é fácil, né? Você sempre esteve do meu lado, né? Ele, como um pastor, sempre esteve com uma política também nos bastidores, sempre ali, do lado dele. E agora não, agora você indo para um mandato desse, você vai andar mais sozinha, porque você vai ter que ter seu... Então, eu não libero, ele fala assim, eu não vou deixo você ir para esse projeto aí que você está me propondo aí. Ele falou assim, me propondo aí, porque eu sei como é que é. Então, eu não vejo assim, não é que nem que ele ache que eu não tenho condições de fazer o que tem que ser feito, né? Porque é uma coisa que não é a gente, é o andamento da cidade, os projetos, aquilo que o município precisa, né? Então, a gente não aprende. A gente não nasceu o que é uma política, já sabendo o que é uma política. A gente aprende. Então, essa minha vida, né, como pastora, vem me mostrando muito a necessidade do povo. E que o povo sofre muito, por muitas das vezes não ter um bom político que tenha um olhar, né, o olhar social, o olhar humano. Porque o político que ele não tem empatia com o seu próximo, ele não é um bom gestor, ele não faz aquilo que tem que fazer, né? Então, o meu esposo, ele vê que a dificuldade vai ser muita, né? O andar para lá, andar para cá, ter que fazer isso, fazer aquilo. Então, a dificuldade dele me deixar é essa. Mas eu não vejo, eu vejo quando Deus está num projeto, se é da vontade dele, Deus vai fazer tudo acontecer. Eu falei assim, moço, se é da vontade de Deus, vai acontecer, porque ele vai estar na frente. E nada não acontece na minha vida se não for do projeto de Deus, se Deus não estiver ali. Então, eu fico muito tranquila a respeito de eu vir a ser ou não uma vereadora do Valparaíso de Goiás, né? E eu assim, em termos de mulher, como a Maria estava falando ali, ela não precisa perder a essência dela para ela mostrar do que ela é capaz, né? É como uma mulher em sua casa, no seu casamento, com seus filhos. Ela não precisa bater de frente para dizer, né, como ela tem que cuidar da casa, do marido, né? Eu vejo assim essa palavra que tem aí hoje, mulher empoderada, né? Está se tomando um rumo assim muito ao contrário, né, do que a mulher tem que ser. E muita tem perdido a sua essência, né, o seu perfume. Eu não digo nem a sua delicadeza, né, que mulher não tem mulher frágil, né? Será que um homem teria coragem de ficar 9 meses gerando uma criança, né? Rapaz, como que uma mulher dessa pode ser frágil? Ó, a mulher ela fica doente, quase morrer e Continua trabalhando, né? Ali, né? O homem, ele machuca o dedinho, Pronto. ele não aguenta levantar da Não cama, aguenta. rapaz. Não aguenta. Sexo frágil, senhoras e senhores. É com vocês, senhores. Daí sim que tá o Então, sexo eu frágil. não vejo esse sexo frágil, né? Eu vejo que a mulher... uma vez eu vi uma coisa que a mulher tem vários fios, né? Que vai para todo lado.
O homem é só um, e às vezes esse um, se ele tiver, ele não Tem que faz tudo. concentrar. Ó, Tem se que botar estar um só ligado. Se botar um homem pra cuidar de 2 tartarugas, uma consegue fugir. Consegue fugir dele. Não, gente, também não vamos tanto, né? Vou aqui defender os homens, tá? Vou defender os homens. Porque eu tiro pro meu esposo. Se ele estiver vendo um jogo ou vendo alguma coisa no jornal e eu estiver falando com ele, não adianta, Já que não era. tem resposta. Né? Né? A resposta vai ser gol. É. Então eu vejo assim que a mulher ela tem sim uma capacidade, uma inteligência, uma sabedoria, porque ela pensa além, né, do que não querendo que ela seja melhor do que o homem, não. Que o homem ele também tem seu valor e vai ter sempre. E a mulher também, o valor dela, no lugar dela, na posição dela, e fazendo o melhor, sim, que a mulher sabe fazer. E foi assim que Deus colocou, né, a mulher como a mulher sábia. Ela edifica a sua casa, edifica seu lar. E eu digo lá também, um município, um Brasil, uma mulher pode edificar qualquer lugar que ela esteja, ela vai edificar bem, com certeza. Eu conheço um pregador aí de humor, que ele brinca falando o seguinte, ó, a mulher sábia não é edificar em casa, ela edifica a casa. É isso mesmo, não é de ficar em casa. E edifica também a sua vida, a vida dos outros, a vida das pessoas, a vida das mulheres, né? As mulheres aí fora, ela precisa muito, né, de ser acolhida, de ser cuidada. A mulher está muito, né? A mulher, o idoso, a criança, né? Em geral, os homens também, né? Em todo a família, ela precisa ser cuidada. Eu vou estender essa próxima pergunta para a Maria Belônia já de uma maneira bem mais direta. Eu vou ser sutil com você. Olha, eu tô sentindo que aqui tá tendo, né, Um complô. Eu tô sentindo que, não, eu tô sentindo que o pastor Jaimilson tá sendo mais bem cuidado que nós duas, viu, pastora Edna? Tá ali poupando ele. A maioria daqui, essa maioria. Tá ali poupando ele. É, tá poupando ele. Jaimilson, você falou que já tem um certo trabalho público, digamos assim, né? Eu imagino que ao longo dessa caminhada você fez muitos amigos vereadores no município, ajudou algumas pessoas, é amigo de muitos vereadores, e agora como é ser um pré-candidato a vereador ao lado de amigos seus, digamos que competindo esse cargo ao lado de pessoas que são seus amigos, ou talvez eram. Olha só, é interessante falar isso, e é uma outra palavra, acho que de ordem, prefeita Maria Belônia, vereadora Edna, é uma coisa, impera falar isso aqui, viu, mano? Uma palavra de ordem, moralidade. O parlamento de Valparaíso precisa de moralidade. Com respeito aos que estão lá, professora Maria Belônia, mas temos visto um verdadeiro circo de horrores naquela Câmara Municipal. São debates sem nenhuma funcionalidade, são palavras de baixo calão, são comportamentos inaceitáveis. Olha, se tivéssemos naquela Câmara uma comissão de decoro atuante, haveria muitos vereadores que eram para ter sido punidos, caçados, por falta de decoro parlamentar na casa. Baixaria mesmo. Baixaria. A palavra é essa. Inclusive, alguns dizem, até me fiquei emocionado agora. Bravo, Fiquei até emocionado agora. Alguns dizem que Pega o extintor aí, vai. esse último legislativo eleito foi um dos piores. Tivemos vereadores presos, com todo respeito aos que eu conheço, tivemos vereadores caçados. Há escândalos que estão sendo agora encobertos para não ser investigado, porque até um requerimento lá para que se abrisse uma SEI foi negado. Então, com todo respeito aos bons que estão lá, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Jaimilson vem para levar aquela casa moralidade, moralizar aquele plenário e moralizar essa casa que devia ser tão respeitada, que infelizmente nossos padres não estão fazendo.
Hashtag pegou o código. Pegaram o código. É só o começo, tem mais. Deus do céu. E digo mais, a professora falou uma coisa interessante sobre a questão segurança. Segurança. Falando agora sobre a Guarda Municipal, a nossa Guarda Municipal não está legalizada de Valparaíso. E por que não está legalizada? Porque simplesmente o Poder Legislativo virou as costas para os guardas municipais e abandonaram eles ao bel prazer infelizmente, da ilegalidade. Então, a Câmara de Valparaíso peca por não ajudar a Guarda Municipal a ficar legalizada. É um outro compromisso que, como vereador e hoje como pré-candidato, eu quero assumir aqui com nossos policiais da Guarda Municipal. Legalizar a nossa guarda, moralizar a casa e atualizar o nosso plano diretor. Você me falou ali que é a 6ª arrecadação do Estado? Nós somos a 6ª economia do Estado. 6ª economia. 1 bilhão? 1 bi? Hoje, com as emendas de parlamentares, nós batemos 1 bilhão tranquilamente. O que tem sido feito tá ornando aí o que tem sido feito com o dinheiro que está entrando? Me desculpe, não está. E temos que falar a verdade, até porque eu também apresento um programa chamado Palavra Franca, e eu quero dizer aqui que nós temos que ter uma palavra franca, né, professora Maria Velônia? Não está. Não está. O município, com a arrecadação que nós temos, pelo tamanho geográfico que nós temos, nós somos 60 e poucos quilômetros quadrados. Com um orçamento desse, era para nós sermos a cidade mais bem cuidada do entorno de Goiás. E não somos. Porque, infelizmente, há meios e reversos que fazem com que essa quantia de dinheiro todinha não chegue em benefício à população, ao povo. E o Poder Legislativo, que devia fiscalizar, sequer quer tomar conhecimento da verdade. Porque, ao ser provocado para abrir uma comissão de investigação, a maioria simplesmente negou o requerimento. Então, nós temos esse projeto, não só de fiscalizar esses recursos, onde estão sendo aplicados, como estão sendo aplicados, mas queremos moralizar aquela casa. Ordem na casa. Por que eu falei que eu vou fazer essa pergunta de uma maneira mais direta para você, Maria Velônia? Mais direta? Prepara aí. Segura na cadeira. Que eu falei das amizades, você andou ao lado de Leda. Esteve ao lado dela, apoiou o trabalho, o projeto. E se nessas eleições ela vier bater de frente aí com você, como é que vai ser essa lida nessas eleições? Você quer que eu fale da deputada Leda Borges? Fale de Leda Borges. Ok. Leda é uma parlamentar, né, que tem uma história no município. Foi secretária, foi vereadora, né, hoje está como deputada federal. Eu estive numa eleição em que fui vice da deputada, fui muito respeitada em todo o processo, em toda a campanha, mas eu acredito em novas lideranças. Então, eu acredito que agora é a vez de Maria Velônia estar pré-candidata para futuramente ser uma candidata a prefeita. Então, aqui não se trata de o que acha ou deixa de achar de outras lideranças políticas. Aqui se trata de uma nova liderança que quer contribuir com o município que a acolheu. Então, toda a minha história profissional, ela teve um início. E esse início foi em Valparaíso de Goiás, em que eu fui estagiária da Secretaria de Assistência Social e depois toda uma trajetória, passando inclusive por diversos prefeitos que ali estiveram. O prefeito Pábio é o primeiro prefeito reeleito. Então, eu já trabalhei com diversos outros prefeitos e acredito que agora eu possa contribuir com o meu município, colocando meu nome à disposição. Então, deixar muito claro que não se trata aqui da questão da gestão do prefeito Pábio, até porque ele não é um candidato, ele já cumpriu o que dava para fazer, ele já fez. A deputada
tem a sua história, mas Maria Velônia acredita que pode sim colocar o seu nome à disposição, e eu aproveito para dizer que as novas lideranças são muito bem-vindas para oxigenar a política de Valparaíso, para acrescentar com o seu conhecimento e com suas habilidades. Pelo que vocês estão falando, então, o Fábio não pode se reeleger agora, né? Não é possível. A indicação dele é o atual secretário de obras, é isso? O prefeito Fábio, ele ainda, pelo menos que eu tenha conhecimento, ele não apresentou um candidato à sua sucessão. Ele tem, ao longo do processo, vários pré-candidatos. É normal, é natural que no passar, né, do tempo, esses pré-candidatos vão aí desistindo por algum motivo, mas ainda existe pelo menos 3 ou 4 pessoas do grupo que ainda se colocam como pré-candidatos. Então, eu desconheço que tenha oficialmente um pré-candidato como sendo anunciado por ele. Por sucessão, né? Isso. Se foi o secretário de obra for pré-candidato aí pela situação que vocês estão falando, que está a cidade de Valparaíso uma lua, não vai dar muito certo não. Não vai dar muito certo não. Mas e você? Quem que vai caminhar ao seu lado nessa pré-candidatura como vice? Já existe um nome, é uma mulher também, é um homem, esse equilíbrio vai acontecer também nessa disputa. Como que isso vai acontecer? Esse nome já está definido, a população de Valparaíso quer saber e quer entender. A pergunta que não quer calar. Não quer calar, diga. Vai acompanhar Maria Velônia todas as pessoas que acreditam na força do trabalho. Todas as pessoas que acreditam na política como a missão de fazer o bem para as pessoas. Então, essa questão de vice, nós ainda não temos definido, até porque ainda é um momento em que todos se colocam como pré-candidatos, e só nas convenções, né, só ali em julho, que começa essa movimentação de formação das chapas majoritárias. Então, nós temos nomes que eu respeito muito, que as pessoas que caminham comigo respeitam muito, temos dialogado, temos conversado bastante, mas não existe uma definição ainda. É muito cedo para isso. A minha é boa mesmo, né? Dá aula, não dá? Dá aula. Dá um show. Acho que eu vou perder o meu lugar aqui. Ela vai começar a conduzir esse programa. Não, você está muito bem aí no seu lugar. Muito bem. Eu só quero que você comece a ir para Valparaíso mais por convites do que por situações de trabalho. Por favor. Porque se for por situações de trabalho é porque a violência está alta. E se for por convites é porque não está precisando muito ir do ponto de vista de que as pessoas estão realmente em segurança. Eu vou aguardar um convite para um cafezinho aí dos vereadores e da prefeita. Um cafezinho. Vou comer um pão de queijo e bater um papo. Mas assim, na casa de uma piauiense, provavelmente que vai ter lá? Você vai comer cuscuz. Não, tá bom, não tem problema. Minha mãe é piauiense. Então tá bom. Posso fazer um bolo frito, um biju, um cuscuz. Pronto, tá feito. Mas também, se o desejo for um pão de queijo, a gente dá um jeito, porque a gente também tem muito amigo mineiro, a gente dá um jeito. Obrigado, Maria Velônia. Obrigado, pastora Edna. Obrigado, Zé Nilson. O PupaCast realizou mais essa conversa direto ao ponto, na raiz do problema, no X da questão. E a gente, ao longo desses dias, vai conversar um pouco mais, recebendo outras figuras, não somente de Valparaíso de Goiás, mas de todo o estado, do entorno, do Distrito Federal. Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.